Zé Roberto Ferrari já está com o aposentado, vítima de um ataque de abelhas. E olha, é um homem forte, hein, Zé? É um homem forte. Evidentemente que todo mundo que passa por um ataque como esse tem que ser submetido a um acompanhamento médico, porque o risco de um choque anafilático é muito alto. E ele tá aí para contar o perrengue que passou e fazer um alerta à população. Pois não, Zé Roberto Ferrari. Luiz, de volta das ruas de Araraquara, agora aqui no bairro do Carmo, eu estou na Djalma Dutra, entre a 14 e a 15. O seu José Augusto topou falar com a gente, eu agradeço ele de antemão, porque na última sexta-feira, aniversário de Araraquara, ele ganhou um presente muito ruim, um presente de grego mesmo, né? Viveu momentos de muita dificuldade aqui na frente da sua casa. Ô Zé Augusto, eu acho melhor você contar do que eu contar os detalhes, porque foi com você que aconteceu, né? Que desespero, hein, senhor? Como que começou esse ataque? Bom, começou aqui mesmo. Eu peguei minha sacolinha de lixo e ia pôr lá no poste, que o lixeiro passa todo dia. Eu não cheguei lá, eu cheguei aqui. Já o ataque já começou, de cima embaixo. Aí eu saí desesperado para cima, gritando socorro, socorro, socorro. Aí mais na frente ali, apareceu um rapaz, parou o carro, tentou me ajudar. Sem sucesso. Ele pegou, montou e foi embora. Aí eu subi a rua 14. Outro carro parou, saiu com uma toalha, tentando me salvar. Também desistiu. Aí depois, eu subindo, eu caí lá na Calhas. Lá na outra rua? Subindo aí no meio do quarteirão, mexe com Calhas. Aí eu caí lá e não tinha mais reação, não tinha nas pernas, eu tava caído lá. Aí chegou uma polícia militar e jogou eu para dentro. No jogar eu para dentro, as abelhas foi tudo. Aí depois veio a outra polícia, a guarda municipal. Que eles transferiram eu dessa militar para municipal, onde que tinha o motorista, o Patrick, que eu conheço, que é meu colega. Aí ele me levou eu lá para a UPA. E mesmo o senhor dentro da viatura e dentro da guarda municipal e na UPA, a abelha continuava acompanhando? As abelhas estavam cheio. Aí abriu o vidro desse carro, da patrulha, e as abelhas iam saindo com o vento. Aí eu cheguei lá ainda com a abelha, aí na UPA eles começaram a me atender. E você ficou muito tempo na UPA? E eu fiquei lá, eu cheguei lá às 4 e pouca, eu saí de lá, era 00:30. Inclusive eu não pude vir dormir em casa, porque estava interditado aqui, muita abelha. Eu fui para casa da minha filha, lá no Igaçaba. Eu dormi lá aquela noite, e depois no outro dia de manhã eu cheguei aqui. E os ferimentos? É no rosto? Esses são os ferimentos? Da cabeça, olha. Agora tá sumindo, tá? Foi sexta-feira, né? Olha aí, ó. Tem aqui, ó. Olha. Mas já sumiu tudo, ó. Olha aqui. Eu sei que aí pegaram 2 médicos e uma moça lá que é médica. Eu sentei numa cadeira, aí eles começaram a tirar, um por um, assim, ó. Com a ferramenta. Muita dor? Muita. Eles iam rapando assim, ó, rapando um por um. Aí falaram que tinha mais de 500 picadas. Que coisa, o senhor meio que nasceu de novo, né? Primeiro Deus, mas olha, os policiais me salvaram, essas pessoas que tentaram parar também, me ajudar. Vai fazer o quê, né? Não é fácil. E quem conhece bem sobre o assunto, muito obrigado, seu Zé Augusto, é o pessoal da Fauna Sinantrópica, né, de Araraquara, que inclusive estiveram no atendimento e podem nos dar mais detalhes. Estou aqui com o Fernando e também com o Francisval. Ô Fernando, nesse caso específico, o que gerou todo esse ataque? Você já tem uma resposta? A gente tem, né? Nós fizemos atendimento depois do Defesa Civil, tá? Dos bombeiros e também da polícia que veio fazer os atendimentos antes da gente. Depois que nós fomos comunicados, que era um dia de feriado, né? Aí quando nós chegamos aqui,
tinha abelha para toda parte. O mais difícil foi para identificar aonde estava o enxame, que esse que é o propósito de você começar a tomar conta da situação. Aí fizemos nós fomos para todos os lados, né? E conseguimos achar o enxame na casinha dos cachorros. Foi aí que o entendimento nosso foi dali que aconteceu todo esse problema, né? Tanto que ali, no caso, eu vou até mostrar, é longe, Agora, para vocês verem. Viu, Pois Zé? não. Antes da questão, vamos dizer, logística do ataque, né? Por que escolheram o cidadão? Por que você percebe, as pessoas que saíram para defendê-lo não foram atacadas, quer dizer, não foram atacadas em enxame, assim como foi em cima dele. Por que centraliza o ataque em uma pessoa só? Por quê? O que acontece? Tem alguma coisa ligada a isso ou não? O que o pessoal que conhece sabe? Será que a hora que ocorreram as primeiras picadas, ele acabou matando a abelha e aquilo parece que as abelhas têm um contato entre si, né? Então, ela dispara uma comunicação, cheiro, né? Digamos uma coisa, assim, né? Uma substância. Ele pode explicar isso, porque é isso que chama atenção, porque, sabe, várias pessoas tiveram contato com ele e a abelha não mudou o ataque para as pessoas. Não, né? mas as pessoas, alguns carros tentaram parar e não prosseguiram na ajuda, porque também... Mas um tentou até jogar toalha em cima dele, né? tentou, mas assim, você tenta e sai fora antes que elas te peguem, né? Pois não, Zé Roberto? Não, eu ia chegar lá. O que acontece é o seguinte, os 2 cachorros que foram mortos moravam ali na esquina, onde está aquele pessoal da Recicla. Para vocês verem que o quarteirão inteiro ficou tomado. E como o Fernando estava falando, as abelhas elas estavam lá na casinha dos cachorros. E os cachorros se assustaram, começaram a atacar também as abelhas e foram atacados, por isso que eles morreram. Aí a pergunta do Madalena é o seguinte, por que às vezes a abelha ela centraliza o ataque, que nem no caso foi no Zé Augusto? Será que a pessoa começa a se bater assim, elas sentem que está tentando ou não é ele? Também. O que acontece é assim, a partir do momento que tem um ataque, ela solta o feromônio, ela identifica o inimigo, aí vai todo em cima dessa pessoa. Então, por isso que tem várias ferroadas, né? Então, é assim que funciona o sistema delas, tá? Ô Francisco, quando vocês chegaram aqui, solta o que feromônio precisou que ser chama, feito né? para conter tudo isso? Demora muito? Olha, foi aproximadamente uma meia hora, tá? Para a gente poder assumir o controle da situação, tá? Tava bem crítico, né? A gente quando chegamos já tinha socorrido o senhorzinho que foi atacado, né? As outras pessoas já tinham se recolhido, né? Então, primeiramente a gente chega para identificar onde está o enxame, onde eles estão alojados. Realmente estava na casa dos cachorros que faleceram, né? E a gente chega já nessa situação, tem que fazer o extermínio, né? Infelizmente, né? Não seria isso constante, porém ele tem que ser feito nessa situação de ataque. Então a gente tem que eliminar o foco, eliminar o perigo de momentâneo. Mas a situação estava complicada, mas com uma meia horinha a gente, graças a Deus, conseguiu dar uma amenizada na situação. Ô Fernando, e agora? O pessoal está em casa, né? Está nos ouvindo. Vamos supor que a pessoa está vendo um cacho de abelha, está se formando em alguma residência, em algum local. O que ele tem que fazer? Primeira coisa é comunicar a ouvidoria da prefeitura, né? E depois, para o controle de si, detergente com água, tá? Meio a meio, que isso daí, se você espirrar nas abelhas que vêm até você, não onde está o enxame, elas não conseguem te ferroar e também não solta o feromônio, que é um jeito da gente se defender. Uma coisa tão simples, que eu acho que todo mundo tem na sua casa, né? Então você põe lá uma solução, meio detergente, meio água, faz essa solução aí para passar e para começar a ter o controle dessas abelhas que está incomodando a pessoa. Mas nunca ir próximo ao enxame, tá? A gente pede para não ir, para ligar para a gente, tá? O perigo maior é quando elas estão chegando, tá? Porque aí elas chegam alvoroçadas. A partir do momento que ela acha um lugar, se for uma viajante, você vai ver que forma uma bola, né? Elas protegendo a rainha. Nesse caso, depois que elas instalam nessa parte como viajante,
elas não são agressivas, né? Nesse caso aí, ela foi instalar bem dentro da onde ficavam os cachorros. Por isso aconteceu todo essa situação. Eu sei que tem muitos temas para a gente tratar, mas da minha parte eu só quero fazer mais uma pergunta. Por conta dessas queimadas urbanas e rurais, está acontecendo muito, principalmente nessa época. Vocês estão registrando um aumento da circulação de cachos de abelha? Como que está? Esse ano vai ultrapassar a expectativa, tá? Vai ultrapassar a expectativa. Então, vai ser comum o enxameamento de abelha dentro da cidade, porque você pode ver que aqui as árvores floridas, aonde que elas vão atrás dos alimentos, pólen, tudo, elas estão migrando para a parte urbana, tá? E não tem como a gente controlar isso, com queimadas, tá? E o calor que está fazendo também, isso daí é fatal, vai aumentar muito o enxame de abelha dentro da cidade. Ô Zé, Não sei para se o Luiz encerrar... ou o Madá tem alguma pergunta a fazer com o pessoal aqui. Tem sim. Para encerrar, viu, Zé, como é que a gente age como esse cidadão, né? O seu, como é o nome dele? O rapaz... José Augusto. José Augusto, né? José Augusto. Acontece com a gente no meio da rua, você é atacado por um enxame. Tem alguma forma de se safar, ficar que nem uma pedra? Você percebeu o movimento de abelha, o que você faz? Qual que é a Se saída? joga no chão para ficar paradinho. O Madalena faz uma pergunta interessante. Se aconteceu com alguém o que aconteceu com o seu Zé Augusto, ele sai aqui, começa a ser atacado por abelhas. O que fazer numa hora dessa? O que pode ser feito? Olha, se proteger, né? Igual disse o Fernando, igual disse o seu Zé, o pessoal jogou uma toalha em cima dele para se proteger de imediato, né? Tem outras opções, de repente você está próximo de uma água, leva embaixo de um chuveiro, deixa cair bastante água, né? E as outras pessoas também se proteger. E o que não pode ser feito? É matar elas, bater você mata uma, igual disse o Fernando, se você matou uma, automaticamente solta o feromônio, elas vão sentir todos como inimigo. Quem estiver passando, ou igual aconteceu na rua, a sorte que não tinha mais pessoas nesse momento, ele estava sozinho, então o problema é que ele estava sozinho, mas se tivesse mais pessoas com ele andando, teriam sido atacados. Então matou uma, automaticamente ela sente-se como sendo tudo inimigo. Uma pergunta muito egoísta. Se eu tô passando aí, eu vejo o seu Zé Augusto sendo atacado. Devo parar para ajudar? Ou eu serei um alvo também dessas abelhas e não é indicado que eu desça do carro, que eu tire a camisa e tente protegê-lo? Não é indicado, né, Zé? Na verdade, é isso, né? O Luiz está perguntando, por exemplo, se eu estivesse passando aqui de carro, tava vendo ele ser atacado, é prudente eu tentar defender ou não tem mais o que eu possa fazer, ou é melhor chamar as autoridades? Na verdade até tenha, né? Se você pegar ele por dentro do carro, né? E fechar, por quê? O abrigo, ele é importante nessa hora, ele está sendo atacado. Na verdade, se ele correr, entrar para algum lugar e se fechar, não vai entrar mais abelhas, tá? Perfeito. Ou se a pessoa tá vendo que o outro está sendo atacado, puxa, põe dentro do carro, fecha tudo, que já é um abrigo, tá? Aí não vai ter consequências maiores. Isso daí é importante. Então eram abelhas viajantes, né? Elas não estavam... a cachopa, digamos assim, não estava instalada já na caixinha, na casinha do cachorro, né? Elas estavam migrando e pararam ali. E quando encontraram o seu Zé Augusto. Que tipo de abelha era? Muita gente perguntando na nossa live. Qual que era o tipo de abelha? Muita gente está perguntando que elas eram viajantes, elas tinham chegado provavelmente naquele dia, você estava me contando, né? Não estava há um tempo por aqui. E qual tipo de abelha, cara? Isso aí é Apis mellifera, né? São a Europa africanizada. Elas são bem... elas atacam, são bem furiosas mesmo. É a pior espécie que a gente tem hoje em dia aqui, tá? Antes era Europa, todo mundo falava que dá para pegar na mão, realmente dava, né? Mas essa daí é bem agressiva, tá? Então é mais difícil a gente lidar. Tanto é agressiva, Luiz, porque o seu Zé Augusto foi a principal vítima, mas tem uma mulher que mora aqui nessa rua, que é cuidadora de idosos, também foi atacada, recebeu mais de 100 picadas, foi atendida. 3 policiais que estavam na ocorrência também foram atacados e os 2 cachorros Rottweiler
Rottweiler, morreram lá na esquina. Quer dizer, foi uma confusão aqui na última sexta-feira. Ainda bem que o seu Zé Augusto foi forte aí, conseguiu escapar bem, apesar de toda a dor que ele sofreu. Muito obrigado pelas informações, aproveitando, Roberto. né, a gente vai passar o contato da ouvidoria, né? Isso. Que o pessoal faz o primeiro atendimento, né? No caso de um acidente com abelhas, é o 3303-3104. Então esse número é direto na ouvidoria das abelhas, tá? Então qualquer situação, qualquer emergência, liga nesse número. E a emergência mesmo seria o bombeiro, né? Que é o 193. Então pode repetir o telefone. 3303-3104. Tá certo. Bom, então isso aqui 193, o bombeiro. foi uma reportagem, parabéns, para a gente esclarecer o que acontece, porque não é tão raro assim ataque de abelha. Então, como a gente nunca levantou o assunto com um pouco mais de profundidade, então essa matéria acabou fazendo esse trabalho, porque, como disse o cidadão aí, elas estão migrando muito em função dos incêndios, em função de todo esse ataque à natureza. Então, as abelhas saem dos seus habitats naturais e procuram, certamente, aqui os locais mais adequados, né? E nesse meio termo, os acidentes podem acontecer. Jornal da